Boa noite. Um incêndio na estação central paralisou o metrô no início da noite de hoje em Belo Horizonte. Testemunhas disseram que um homem se jogou do viaduto Santa Teresa, provocando curto-circuito na estrutura elétrica dos trilhos. Alguns trens estão passando, mas com velocidade reduzida. Muitos curiosos se aglomeraram próximo ao incêndio. O homem morreu no local. O trânsito no viaduto, que havia sido fechado, já foi liberado em uma faixa. Um idoso de 68 anos que passou por um transplante de rins denuncia a falta de um medicamento na farmácia de Minas, o ciclosporina. O remédio, em falta desde maio, é essencial para que não haja rejeição do órgão transplantado. A dosagem diária que ele precisa custaria em uma farmácia comum cerca de R$ 800 por mês. A gente vai contar a história do senhor José. Há 4 anos ele fez um transplante de rins, mas para o órgão continuar funcionando perfeitamente e não ter nenhuma rejeição, ele tem que tomar este medicamento que está em falta na farmácia de Minas. De um ano para cá, tá difícil o remédio lá. E não é só esse medicamento, não. Na farmácia a gente vê muita gente saindo sem medicamento. A última vez que ele conseguiu o remédio foi no mês passado. A ciclosporina custa em média R$ 800 nas farmácias convencionais, o que não cabe no bolso dele. Eu pego a senha, vou lá na menina, que eu chego lá, o que tiver eles me fornecem. E o principal, que é o ciclosporina, que eu tomo, está sempre em falta. E qual a previsão? Nós não temos previsão. José recebeu o rim da filha mais velha. Ele começou a sentir os sintomas de que estava perdendo o órgão depois de uma falta de ar. Começou a doer o peito e aquela falta de ar terrível. Aí eu tive que correr para o hospital. Chegou lá, constatou que minha ureia e creatinina estava muito alta. Imediatamente fiquei internado e já comecei a fazer hemodiálise no outro dia. Segundo a Secretaria de Saúde, o remédio está em falta devido a atrasos na entrega por parte do fornecedor e sem previsão de normalização. Enquanto isso, seu José está ansioso porque ele pode perder o rim que recebeu sem a medicação. Tomando os medicamentos normais, eu faço minhas caminhadas, eu levo uma vida normal, dirijo, sem problema nenhum. Mas não posso ficar sem tomar os medicamentos no horário certo. E agora uma ótima notícia. O Entecavir, medicamento para hepatite viral crônica do tipo B, será produzido em Minas Gerais pela Fundação Ezequiel Dias. Atualmente o remédio é importado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial da União que o produto foi incluído no portfólio da FUNED. Agora falta apenas oficializar o contrato entre a Fundação e o Ministério da Saúde para o início da produção do Entecavir. Com a parceria, o medicamento será distribuído de graça por meio do SUS para todo o Brasil. Não é porque estamos chegando no inverno que podemos bobear no combate à dengue. Apesar dessa época ter pouca chuva, os ovos do mosquito podem sobreviver muito tempo e as larvas nascerem no primeiro sinal de água. Então, veja algumas dicas de prevenção à dengue neste período seco. A dona Rosa recebeu a visita dos agentes de endemias em casa. E ela toma cuidado deixando as garrafas de cabeça para baixo e conferindo possíveis focos. Mesmo assim, ainda foram encontrados 2 locais com larvas de mosquito. A gente tem que estar sempre olhando, né? Mas às vezes no dia a dia da correria da gente, às vezes sempre esquece de algum canto. Mesmo no período de estiagem, o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti não para. Nós pedimos à população que sempre nessa época agora também, que há a menor infestação do mosquito, tirar aqueles 10 minutos durante a semana para estar vistoriando calha, caixa d'água, vaso de planta, garrafas no terreiro, qualquer entulho que tiver no fundo do quintal, está eliminando esses entulhos no fundo do quintal e nas lajes também, que a gente encontra muito entulho. Fora d'água, o ovo pode continuar oferecendo risco. Ele resiste mais de 400 dias em ambientes secos. Os ovos eles ficam na beirada dos recipientes e ali ao contato com a água, pode ser agora, daqui um mês, daqui um ano, ele vai estar eclodindo e gerando novas larvas, né, pulpas e também um mosquito. Além da visita às casas, as equipes também vão a pontos considerados estratégicos. É importante que as pessoas saibam como agir no momento da passagem do fumacê. Sempre que você vê aplicando um inseticida, agora no momento os agentes estão aplicando com a bomba postal, é importante as pessoas estarem abrindo as janelas, as portas, para esse inseticida também estar entrando dentro da residência. Tirar as crianças, as pessoas mais de idade, mais para o fundo da casa, para não estar recebendo diretamente o jato inseticida.
Vamos ver agora como fica o tempo nesta quinta-feira em todo o estado. A passagem de uma frente fria sobre o sudeste do país aumenta a instabilidade aqui em Minas. Há possibilidade de chuva em grande parte do estado. Sol entre poucas nuvens e tempo firme no norte e no leste. Em Belo Horizonte, mínima de 15 e máxima de 28 graus. A temperatura vai de 12 a 29 em Medina, de 14 a 31 graus em Dom Joaquim. Varia dos 15 aos 24 em Monsenhor Paulo. E em Araxá, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Os professores da educação infantil de Belo Horizonte vão definir amanhã, em assembleia, se aceitam a proposta da Prefeitura de valorização da carreira. Nessa tarde, representantes da categoria se reuniram com o prefeito Alexandre Calil e fecharam um acordo de escalonamento rumo à equiparação salarial com os educadores do ensino fundamental. Caso os professores concordem com a proposta da Prefeitura, as aulas nas UMEIs retornam na sexta-feira. O pedágio na MG 50 entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso, no centro-oeste do estado, teve um aumento de 10 centavos. O reajuste da tarifa deixou os motoristas irritados. Trafegar pela MG 050 entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso ficou mais caro. O valor do pedágio subiu 10 centavos. A taxa cobrada de carro, por exemplo, passou de R$ 5,80 para R$ 5,90. Os caminhoneiros que já reclamam dos valores do combustível e frete agora têm mais uma queixa. O pedágio ele acaba encarecendo mais as coisas também. Não tem condições, é muito caro. Nossa, imagine 2 vezes na semana, vem, vai e volta. Quanto é que não dá? Não tem condições. Sobra a reclamação dos motoristas e faltação da Nascentes das Gerais. Por exemplo, a situação aqui no Trevo do Icaraí, em Divinópolis, é muito complicada. As obras para melhorar a fluidez no trânsito deveriam ter começado há 3 anos. A promessa era entregar toda a obra em dezembro de 2015. O projeto da obra neste trecho da rodovia já sofreu várias alterações ao longo dos anos. Os motoristas cobram rapidez nas obras. O trânsito nosso aqui no horário de pico é muito caótico, dá um engarrafamento enorme aqui, tem um centro industrial que é muito movimentado. Nós já estamos com 12 anos de pedágio para uma estrada que tem uma concessão de 20 para entregar duplicada. E eu não estou vendo isso acontecer. Pois é, de acordo com a concessionária, o reajuste está previsto no contrato de concessão. Mais um ônibus foi incendiado na região metropolitana de BH, dessa vez no bairro Novo Horizonte, em Vespasiano. O motorista do coletivo da linha 5630, que faz o trajeto Jardim Bela Vista Morro Alto, contou à polícia que cerca de 6 menores participaram do ataque. Alguns já estavam dentro do veículo e se passaram por passageiros. Outros estavam em um ponto com galões de combustível e quando o motorista parou para o desembarque, eles aproveitaram e atearam fogo no coletivo. Houve explosões e, por sorte, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, os bandidos teriam deixado um bilhete dizendo que o ataque foi por causa do tratamento dado a detentos. Ainda segundo a PM, desde o dia 3 de junho, 67 ônibus foram incendiados em 40 cidades mineiras. 90 pessoas foram detidas, suspeitas dos crimes, e 26 adolescentes foram apreendidos. A batida entre uma carreta e um caminhão deixou uma pessoa ferida na Avenida Tereza Cristina, na altura do bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. Olha só. De acordo com a Polícia Militar, o caminhão de uma empresa de concreto se chocou contra a traseira de uma carreta que estava estacionada em uma das faixas da avenida no sentido centro-bairro. Um dos ocupantes da carreta, um jovem de 18 anos, sofreu ferimentos graves nas pernas e chegou a ficar preso às ferragens. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o Hospital João 23. O trânsito ficou parcialmente interditado até a retirada dos veículos, na altura do bairro Betânia. E em Betim, na região metropolitana, um acidente deixou 12 pessoas feridas na rodovia Fernão Dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 carretas e 10 carros se envolveram na batida na manhã de hoje, no trecho conhecido como Contorno de Betim. 9 pessoas tiveram ferimentos leves
e 3 foram socorridas pelo helicóptero dos bombeiros com gravidade. O acidente foi no sentido São Paulo e a pista ficou parcialmente interditada. Foi preso o homem que atropelou e tentou matar um ciclista por ciúme da ex-mulher em Pouso Alegre, no sul de Minas. No acidente, ele ainda atingiu 4 pessoas que estavam na calçada. A nossa equipe conversou com uma das vítimas. De acordo com informações do Hospital Samuel Libânio, apenas 2 vítimas continuam internadas. O ciclista Gessé Ferreira Soares, de 29 anos, teve politraumatismos. Ele está em estado grave, mas não corre o risco de morrer. Já o funcionário da empresa Milton de Lima Viana, de 65 anos, teve fraturas na bacia e está em observação. O Lucas também foi uma vítima do atropelamento. Ele teve vários ferimentos pelo corpo e acredita que teve sorte. Quando eu vi aquela cena assim, aquele carro rápido vindo em cima assim, minha ação foi ver tentei pegar o rapaz, ainda peguei nele ainda. Mas só que o carro foi muito rápido, Machucou bastante, né? Deu uma pancadinha de leve, mas já tá legal já. Quando ficou sabendo que o acidente teria sido provocado por ciúmes do motorista, Lucas ficou revoltado. Ele tentou matar o rapaz, segundos aí não aceitou o fim do relacionamento, né? E ele queria matar o rapaz, aí acabou pegando pessoas que não tinham nada a ver também. Logo depois do acidente, a polícia fechou o cerco à procura do suspeito. Mas só no início da noite, a PM recebeu uma denúncia de que ele estava na rodovia Fernão Dias, tentando uma carona para Caxambu, cidade natal dele. Imediatamente, os militares foram até a BR e conseguiram prender o motorista do carro. Segundo a polícia, Tiago da Silva Ferreira, de 33 anos, assumiu que queria atropelar o ciclista, que está tendo um caso com sua ex-companheira. Uma testemunha disse à PM que o garçom já falava em vingança. Ele foi levado para o presídio e deve responder por tentativa de homicídio. Eu espero justiça porque a gente vê tanto crime de trânsito aí que não dá em nada, né? É possível a gente reaver uma justiça aí em cima desse caso, viu? 5 pessoas foram presas por participar de um jogo de azar em Pedro Leopoldo, na região metropolitana. Segundo a Polícia Militar, um dos homens presos estava com vários jogos na mão. 4 pessoas tentaram fugir pelos fundos do local, mas foram pegas pelos militares. Foram contabilizados mais de R$17 mil em dinheiro e R$6.400 em cheques. Ainda foram apreendidos um computador, uma calculadora, caderno com a contabilidade, papéis de jogos, um DVD, uma câmera de segurança. 6 pessoas foram presas por tráfico de drogas, só que agora em Poços de Caldas, no sul de Minas. Homens e mulheres que ostentavam carros de luxo. A quadrilha agia bem perto de uma delegacia da Polícia Civil. Os suspeitos foram presos durante a primeira fase da Operação Audácio em Poços de Caldas. A operação é para desmantelar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas e que atua no bairro Vila Nova. A Polícia Civil também informou que os suspeitos agiam próximo à delegacia da cidade. Essa ousadia perpetrada pelos autores, ela fica estampada em nosso dia a dia na delegacia, porque nós somos cobrados também diariamente sobre a venda de drogas tão próximo aqui do nosso local de trabalho. Com os suspeitos foram encontrados carros de luxo. A razão é que eles utilizam dos familiares que, com plena convicção da atividade ilícita desses investigados, colocavam veículos em seus nomes, colocavam imóveis também em seus nomes. Nós identificamos diversas transações financeiras. Esses veículos estão apreendidos e com medida cautelar de sequestro. Nós acreditamos que a lavagem de dinheiro veicular no valor aproximado de R$1,5 milhão. Evidentemente que as investigações vão prosseguir e, conforme eu disse, outras fases da investigação da Operação Audácio virão. E nessas outras fases nós obteremos certamente novos resultados positivos. Moradores reclamam da infestação de escorpiões em casas de um bairro de Juiz de Fora, na Zona da Mata.
A Raquel é moradora do bairro. Ela tem medo que algo mais grave aconteça com os filhos pequenos. O maior medo é a criança ser picada, porque aqui o nosso acesso ao centro é um pouco dificultado até a gente chegar no centro e a gente fica com medo, né, do veneno, fica com medo de não dar tempo de chegar. Segundo os moradores, esse animal já aparece nas casas há 2 anos. Em pelo menos 7 casas ele foi encontrado. Aconteceu o caso de morder no meu irmão. Ele estava tomando banho, aí ele se secou, ele vestiu a bermuda que picou ele. Aí não deu, graças a Deus, deu nada, ficou tudo bem com ele, só que diariamente parece escorpião aqui. Os moradores já entraram em contato com o Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde. De acordo com os moradores, na última semana a equipe dedetizou a rua. Mesmo assim, os escorpiões aparecem dentro e fora de casa. Lá em casa já apareceu 4 escorpião. E a gente tem pedido bastante ajuda das zoonoses, poder vir jogar o veneno pra gente, pedir ajuda da prefeitura, poder estar vindo olhando, né, os bueiros, as ruas, tampas de bueiro da rua direitinho, para ficar tampado direitinho, para estar evitando o acesso deles na rua e os escorpiões entrar na nossa casa. Uma casa que atende crianças em Divinópolis está precisando de ajuda e corre o risco de fechar as portas. O número de atendidos já teve que ser reduzido pela metade e agora uma obra de acessibilidade pode parar por falta de dinheiro. O Lar das Meninas em Divinópolis atende a 45 crianças. O projeto já existe há 64 anos. Aqui os pequenos brincam e participam de várias atividades pedagógicas. Porque pode brincar. Você é feliz aqui? Sou. Para manter as atividades, o projeto recebe uma ajuda simbólica de alguns pais. Mas a arrecadação não passa de R$4 mil, bem abaixo das despesas, que passam de R$21 mil por mês. Por causa disso, a situação financeira é complicada. Há mais de 5 anos que o lar atravessa uma fase difícil, porque a nossa renda caiu, muita gente deixou de contribuir. O projeto também faz bazar e eventos para conseguir mais verbas. Mesmo assim, com a arrecadação em queda, as atividades do lar foram comprometidas e já diminuíram muito. Quando o lar entrou em crise, nós tivemos que cortar 50% das crianças. Tiramos 50%. Nós só podemos ter aqui 50 crianças. Uma vistoria da Vigilância Sanitária encontrou problemas na acessibilidade do lar. Os degraus e as escadas impedem a passagem de cadeiras de rodas e o atendimento a crianças deficientes. Por conta disso, em março, o lar começou uma obra de melhorias para atender às exigências de adaptação da vigilância. Recentemente, o Lar das Meninas conseguiu a aprovação de um projeto para financiar as adaptações e recebeu cerca de R$50 mil. O problema é que o dinheiro só pode ser usado para o pagamento da mão de obra e ainda faltam pelo menos mais R$10 mil para a compra dos materiais. Sem isso, o trabalho corre o risco de não ser finalizado. Cimento, areia, brita, esses outros gastos de material, isso tem que ser por conta do lar. Aí é que a dificuldade está grande. Se a situação não melhorar, o projeto, que já ajudou tanta gente, corre o risco de fechar as portas. E quem puder ajudar, o Lar das Meninas pode ligar nos telefones 3221-1338 ou 3221-9296. O código DDD é o 37. Logo depois do intervalo, você vai ver o projeto que está levando a arte do grafite para escolas e comunidades carentes de BH. Eu volto já. As ruas de Belo Horizonte ganharam um novo colorido com pinturas feitas nos prédios do centro da cidade e que nós mostramos aqui no Jornal da Alterosa. Essa mesma turma responsável por essa mudança no horizonte da capital agora participa de um projeto que leva e ensina a arte do grafite a crianças e comunidades carentes. A ação, que vai mudar os tons da cidade em outras regiões, é uma dobradinha entre artistas brasileiros e franceses. A primeira intervenção foi em uma escola da região noroeste de BH. Olha só. Já no primeiro desenho de Thalisson, assinatura, data e a oportunidade de ver o sonho começando a nascer. Eu sempre quis pintar as coisas, fazer rostos também, sei pintar também. E
Eu também queria aproveitar como é minha idade, se tornar um grande pintor, artista. Para Lohane, a experiência foi única. A estudante teve a oportunidade de finalizar o trabalho do artista Nasti ao lado dele. Desde pequena eu sempre gostei dessas coisas assim de arte, mas eu nunca tive esse contato. Aí aqui eu pude estar tendo a oportunidade de conhecer o Nasti, um grande artista, e estar aqui pintando com ele. O projeto, chamado Artivista, é composto por 4 artistas brasileiros e 3 franceses, que coloram em comunidades carentes e ensinam aos jovens a arte do grafite. Aqui em Belo Horizonte, começou na Escola Estadual Professora Bem-vinda, que fica no bairro Jardim Alvorada, na região da Pampulha, onde Thalisson e Lohane estudam. Estamos com alunos de ensino médio participando do projeto, alunos do fundamental também. E assim, ele veio nos trazer muita alegria, a gente está muito feliz com a participação deles e pretendemos trazer isso para a nossa comunidade e dar sequência nesse trabalho. Traços, cores, mistura de universo. Nesta primeira parte, os franceses vieram conhecer a nossa arte. Tem diferença de um grafite para o outro, do Brasil para a França? Tem. No Brasil tem uma ideia mais do grafite do muralismo, né? Assim, uma coisa mais detalhada, com bastante detalhes, cores e talvez esteja um pouco mais perto da pintura. O europeu está mais ligado com o grafite, digamos, americano, né? Que é essa ideia de usar uma cor e depois contornar com preto, uma coisa mais chapada, mais gráfica. Enfim, mas aqui nesse painel a gente tentou meio que misturar. Na próxima etapa, são os brasileiros que vão para a França. Enquanto isso, por aqui fica o pontapé inicial para muitos sonhos. Essas experiências para esses alunos que estão em formação e daqui a pouco eles vão se inserir no mercado, né? Eu acho que a gente estando aqui fazendo esse trabalho, acho que pode ser uma das possibilidades de coisas que eles podem encontrar para fazer na vida, assim. A próxima etapa do projeto acontece entre os dias 16 e 21 de junho no Morro das Pedras, aqui em Belo Horizonte. As fachadas das casas vão ser pintadas com a participação da comunidade. Bacana, né? Eu fico por aqui, mas eu estou de volta nessa quinta, a partir das 7h15. Boa noite para você e até amanhã. Tchau!